E aí, pessoal? E aí, galerinha? Tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um direto do trono do Pai. É isso aí. E hoje a gente continua aí falando sobre João. Senta o dedo no aviãozinho, vamos chamar o pessoal para participar desse momento abençoado na presença do Senhor. Esse almoço aí, abençoado na presença de Papai do Céu. É isso aí. Oi, Sileuza, tudo bom? Quanto tempo ela aqui conosco, viu? Seja bem-vinda. Marcelão na área, já tá entrando. Aí. Oi, Marcelo, tudo bom? Olá, tudo jóia. Bom, Tudo tranquilo, desculpa aí Marcelo o agora atraso, Marcelo. pertinho. Menino, não sei o que eu aprontei que pra mim eu tava distraída no horário. Me Na- perdoa aí pelo atraso, galera, me perdoa. Eu Nada. me, me distraí no horário. Tá bom. Vamos nessa então. Vamos que A vamos. gente está no projeto Direto do Trono com o segundo capítulo de João. Estamos falando sobre João. Na perspectiva de João, não é isso? Olha, eu mudei a arte, você viu lá? Viva você, é Mara. Eu vou até mudar aqui no YouTube agora também. Eu vou colocar na perspectiva, na perspectiva de João. Pronto, já mudei. Você viu lá que eu tinha mexido? Ah, acabei de ver. Eu vi agora. E pior que estava na minha programação para fazer hoje. Mas tá ótimo. Você já fez, aí eu não preciso fazer. Tá vendo aí? Tô vendo. Olha só. O João capítulo 2. Eu queria Sim. ler só o finalzinho do um ontem, que a gente finalizou dizendo assim, ó. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem. E... Sobre o Filho do Homem. E... por que que ele fala isso? Vamos lá, voltar só um pouquinho, olha só. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, sei debaixo da figueira, né? Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você, pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele não fala sobre filho de homem, tá vendo? Quando ele fala filho do homem, ele está se referindo a ele como filho de Deus. E é diferente quando ele fala que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não fala filho do homem, né? Eu acho isso muito extraordinário. E aí, como ele terminou falando isso dessa forma, conversando com Natanael, ele estava começando a falar, e aí a gente falou a diferença ontem de apóstolo e discípulo, né? E ele estava começando a ter pessoas seguindo ele como É, a gente, a discípulos. gente, a gente, inclusive, quando a gente falou sobre Atos, a gente falou muito sobre essa diferença, que, assim, na verdade, naquela época, os apóstolos, né, os discípulos foram aqueles que eram alunos, né, que estavam ali à volta de Deus. Os 12 discípulos foram aqueles que foram escolhidos para trabalhar, né, com o Senhor. E aí o Senhor diz que eles deveriam Mostra substituir aqui. o outro apóstolo quando ele morresse, né? Aí eles seriam os apóstolos
e que eles deveriam substituir. Mas os apóstolos seriam aqueles que testemunharam a ressurreição de Cristo, né? E aí a gente até Aham. fala a respeito de Pedro, que ele se antecipou, né? E escolheu a um dos apóstolos lá, ou a Uhum. um dos discípulos para ser apóstolo, e depois não se escuta mais falar dele na Uhum. Bíblia. E aí Jesus testifica a sua ressurreição em Paulo, né? Quando Uhum. Paulo tá caminhando, que Jesus aparece para ele. E a partir dali a gente entende que o 12º apóstolo, na verdade, era Paulo. Mas assim como o povo antes da morte de Jesus, haviam muitos discípulos antes da morte de Jesus, e os 12 eram aqueles que caminhavam com ele. Depois da morte de Jesus e ressurreição, há muitos apóstolos, entendeu? Havia, não, ainda há muitos apóstolos. Os 12 são aqueles que testificaram a sua ressurreição ali, que introduziram o cristianismo no mundo, né? Mas não significa que não existam mais apóstolos, assim como não significava que não existiam mais discípulos. Sim, sim, adoro quando você conta essas histórias assim para contextualizar. Sério? É, é, é porque, na verdade, assim, às vezes eu escuto algumas pregações, algumas coisas assim, que fala a respeito de que, não existem mais apóstolos, não existem Aham. discípulos, Na e verdade, eu fico ah, procurando contexto bíblico para isso, e assim, se não tem confirmação bíblica, né, aí eu fico é. que nem Como Bereano. quando também, como quando se diz também que não haveriam mais profetas, né? E que, por exemplo, João Batista foi o último profeta. Eu paro para pensar nisso e olhar a Bíblia e eu vejo tantas revelações após isso que eu não consigo entender, enfim. E aí o casamento de Caná da Galileia. Então, assim, não foi o último, né? Eu sou o profeta de Jesus. Eu sou um profeta de Jesus. Você é um profeta de Jesus. Você tem revelações, você tem uma intimidade, um sentimento. Isso é um dom espiritual. Está escrito aí, né? É um dom do Espírito. É um dom do Espírito. Quando ele veio em Pentecostes, ele batizou com os dons, né? Então, assim, cada um tem o seu dom e às vezes tem mais do que um. E um dos dons é o dom de profecia, né? Que é de revelações. E eu acho revelações e profetizar mesmo, falar. Então, não, enfim, eu não sou o último e muitos virão depois de mim. O casamento em Caná da Galileia. Você falou ontem justamente sobre isso, né? Uhum. Sobre os escolhidos e os apóstolos e os discípulos. E aí houve uma confusão mental aí em relação ao discipulado, né? Ou seja, aos alunos, aos ensinados, aqueles que começaram a seguir Jesus e aqueles que foram chamados por ele. E ele estava aí nesse momento com com os seus seguidores, não é isso, Cláudia? Isso, com seus Legal. discípulos. Exatamente. Mas já eram os 12 aqui. Não, não eram os Solta o 12. cabelinho, solta, seu cabelo tá bonitinho, solto. Não prende não, cocó feio danado, rapaz. Isso, só uma mulher bonita desse jeito, olha só. Adoro esses cabelão assim, isso. Obrigado, viu? Você é muito Por gentil. nada, por nada. Sim, mas me diga aí, Hum. já eram os 12 dele, os escolhidos por ele que estavam aí, é isso? Não, não eram os 12 que estavam aí. Os que estavam aí. Não significa que os 12 não estavam aí, de repente até estavam na festa, né? Mas não eram os 12 escolhidos que foram chamados ali de discípulos, né? O pessoal tá Até rindo aí porque, de soltar o até cabelo, porque viu? não tem como eles saberem do que aconteceu, né? Porque todos eles contam e se eles não estavam lá de alguma forma, né? É isso aí. 3 dias depois daquele negócio lá, daquele bate-papo lá, que Jesus Cristo bateu o papo com
Qual é o nome dele, Jesus? Estou voltando aqui para ver com Natanael. Três Natanael. dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Eu vou para até qual versículo que você quer? Posso ir até o 10? Eu Pode ir até o vou. 12, Deixa eu se ver. você quiser. Beleza, então eu vou até o 12. Joia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora não vai cuidar da sua vida? Por que a senhora está aqui me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam o que ele disser. Sabe, mãe, quando você fala quando fala alguma coisa para você, eu acho extraordinária essa passagem. Porque quando você já é adulto e a mãe fala alguma coisa para você e você fala assim: mãe, não tá na hora ainda. Tenha paciência. Aí a mãe fala assim: ei, faz o que ele mandar. O que ele mandar é o melhor. Entendeu? Existe isso dentro do nosso dia a dia e foi exatamente isso que aconteceu aqui, né? Por que É. a senhora está dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora, não está na hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações. E em cada um cabia cerca de 100 litros de água. É vinho pra caramba. São 600 litros de vinho, velho. 6 potes de pedra, cada um com 100 litros de água. Jesus disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então Jesus disse: agora tire um pouco, leve para o responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor para o final. Guardou o melhor até agora. Assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali ficaram não muitos dias. Manda Vamos lá. bala. Olha só, primeiro, porque assim, como eu falei, eu assisto muitas pregações. Algumas pessoas elas julgam essa atitude de Jesus como uma atitude hostil com Maria, como se ele estivesse desprezando Maria, né? Que ele utiliza a seguinte palavra, ele fala mulher, né? Mulher, o Uhum. que tenho eu contigo, mulher? E assim, é uma frase, na verdade, que ela é muito utilizada, tá? Naquela época. Não Uhum. era assim, Jesus utilizou com ela como uma maneira de ser rude ou grosseiro, né? Ele tem uma passagem lá em João 4:21 que fala: disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, né? Lá em João 4:21. E tem uma outra passagem onde ele também fala assim: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? João 8:10. Então, assim, ele não chama mulher, né? Mulher, o que tenho eu contigo, mulher? Como uma maneira grosseira de Como uma falar com Maria. representação, como uma repreensão. Ele não repreende ela. Ele É, conversa com ela, com respeito para exatamente, uma com mãe. respeito. Exatamente, como eu falei aqui. É tipo assim, Isso. na verdade, os nossos pais, eles são muito ansiosos o tempo todo pelo momento em que nós, filhos, deslancharemos na vida. Sabe quando vai, Exatamente. pô, entendeu? E ela estava num processo de ansiedade, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre algumas pessoas de quando em quando ali, entendeu? E ela teve experiência com o Espírito Santo e ela sabia o que o Espírito Santo ia fazer
E qual era o propósito de Jesus Cristo, né? Uhum. Então, o que que acontece? Ela estava ansiosa por isso. E aí ela chega e fala: Ei, 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 acabou o vinho, velho. Acabou o vinho. Aí ela fala assim: Mãe, não tá na hora, velho. Calma. Aí ela vira para os empregados que estavam ali olhando e fala assim: Ei, faz o que ele disser, o que ele. Nunca viu mãe para fazendo isso? Mãe faz isso com nós, velho. Não tem Tipo, jeito não. forçando até uma barra, né? Se não fosse o propósito de Deus, tadinha, ela ia ficar com vergonha. Porque ela tava É, ali forçando uma barra. Oh, vai lá. é. Eu já falei, agora vai lá Jesus e fala com resolve, se você. preocupa não. Sabe mãe ansiosa que diz, se preocupa não. Claudinha é expert nisso, ela resolve. E ela fala assim, ó, não tá na hora de eu fazer isso. Calma, calma, calma. É isso que Jesus estava falando. E estava falando com todo amor e carinho. Ó, por Jesus não é Deus. E Sim, ele até na sua ira, ele não é zeloso. Você exatamente. imagine com a mãe dele, né? É. Então pronto, ele estava com 30 anos, rapaz. E aí, assim, ele fala com ela, né? Não é desrespeitoso, como eu falei, que é muito importante a gente ter isso bem claro. E aí, o que que acontece? O Evangelho de João, ele, na verdade, ele só retrata 7 milagres de Jesus, né? Uhum. E esses milagres, eles apontavam para as pessoas de Cristo e a sua obra. Eles apontavam para a pessoa de Cristo e a sua obra. Ele não, no Evangelho de João, você não vê ele falar sobre o que Jesus faz como só como um milagre do que ele fez, mas você vê mostrando quem Jesus é, entendeu? Por isso eu acredito que você goste tanto, tanto de do Evangelho de João, entendeu? O Uhum. que que acontece? Então Jesus foi para esse casamento na cidade de Caná da Galileia, que ficava a cerca de 10 a 12 quilômetros aí de Ui, Nazaré, doce. Uhum. caminhando, né? Sim. E você vê que não tem dizendo de quem era a festa, se eram pessoas importantes, se eram pessoas humildes, mas se ficavam a 12 quilômetros de Nazaré, lembra que o que que a gente falou de Nazaré? Da periferia. Então, provavelmente eram de pessoas humildes também, né? Uhum. Sim. É, E aí o que que acontece? Jesus já tinha iniciado seu ministério, mas ele não havia realizado nenhum tipo de milagre ainda. E lá ele vai fazer um milagre que não é só um milagre, porque às vezes as pessoas olham assim e falam assim: poxa, transformar a água em vinho para o povo beber, sabe? Que bobagem, né? Podia fazer coisa melhor, podia. Mas na verdade, todo o milagre que Jesus fazia tinha um significado, tinha um propósito, né? E então, assim, se você vê o versículo 3, ele fala assim, lá no versículo 3: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinhos. Quer dizer, ela já havia até pesquisado, né? Consultado. Eles É não têm mais. desonroso. Exatamente. É desonroso naquela época, num processo de um casamento, você acabar. Sabe antigamente, quando eram os nossos pais e faziam festa? Eu até vi um bolo ontem. Eu vi um bolo ontem na internet, um post que fala assim: bolo de verdade era isso aqui. Hoje em dia você compra uma tortinha redonda que tem que cortar uma fatia fininha assim para cada um e às vezes nem dá para todo mundo. Ou então você pergunta assim, é para postar ou é para comer, né? Porque o importante é sair bem na foto. Antigamente, e meus pais falavam muito isso, eu ouvi muito minha mãe falando isso, eu ouvi muito meu pai falando isso, é melhor sobrar do que faltar. É, Porque o pessoal vem, come, bebe, se farta e ainda sai falando falando mal. mal. Então, Exatamente. assim, era desonroso no meio Faltar o de uma vinho. celebração tão Não podia grande faltar o como vinho. essa, exatamente. Não podia de jeito nenhum. Então, o que que acontece? Então, né, era um casamento, veja bem, um casamento. O casamento, o que que representa o casamento pra gente, né? O casamento representa o noivo, a noiva, a igreja, né? Então, tinha um momento representativo aí, espiritualmente falando. É,
e honra. Não podia faltar a honra, não podia faltar o vinho, ok? E aí, quando Jesus vê essa situação, né, que Maria passa para ele essa situação, que ele já sabia, ele já estava ali exatamente para fazer isso, Uhum. e que o povo se coloca como servo, né? Você está doido? Ele nem é o dono da casa, eu vou fazer o que ele manda, né? Para quê? E aí leva essas vasilhas com água para ele e ele simplesmente manda que vá servir. Já pensou, vou servir água pro povo? Tu servia? Sem nem conhecer quem era aquele homem? Não? Já pensou, É tu verdade, é trabalhou muito verdade. de garçom, vamos lá, tu É trabalhou muito de verdade. garçom. É Aí um verdade. convidado vira para você e fala, gente, acabou o vinho, e Acabou o agora? vinho, Eu, não enche os potes de água aí, vai servir água. Eu falei assim, tá doidão esse cara, velho. Tá entendendo? esse Não, aí tem que já sair bebeu pra demais. comprar. Tem que sair para comprar, não vai se transformar em vinho não, essa água não. Esse cara tá pensando que é Jesus, é? É. Pois é. Então, assim, e naquele processo de antigamente, vou sair para comprar. Você usou essa palavra, cara, é fantástico. Vou sair para comprar. Onde? Porque o processo não tinha geladeira, não tinha como guardar, não tinha nada disso. Então, como é que era o processo do vinho? Eles faziam o vinho que demorava, ainda misturavam com ervas, ainda faziam várias outras coisas, eles pisavam para transformar, né? Pisavam a uva para transformar em vinho. Então tinha todo o processo de se Era fazer o feito vinho. especificamente para o evento. Não era uma coisa que Exatamente. você engarrafava e ficava ali. É a mesma coisa que diz aí, a expressão que diz, é a mesma coisa de colocar vinho novo em odre velho. O odre vai se despedaçar, né? Então é justamente isso, porque o tempo de vida útil das coisas estragava-se muito rápido, né? Então não se fazia, a não ser que se fosse para uma encomenda, para uma coisa específica, e as quantidades eram pequenas. E o que a gente está vendo aí é que E tinha. vinho vira Cara, vinagre, né? não, e outra coisa, Claudio, sabe o que que é? É o seguinte, nessa época os casamentos duravam dias, entendeu? As festas de casamento, quando você fala assim, Exatamente. poxa, 600 litros de vinho, não é uma coisa que se bebe num casamento numa noite. Tem gente que bebe, mas não é o ideal, não. Mas é assim, ué. Mas é assim, tipo, é Ai, tipo meu uma coisa Deus. que foi feita, que era para dias, entendeu? Não é, é, dias, os casamentos eram os judeus, eram já acho que 10 dias de celebração, se eu não me engano. Então, É, essa eram festa ali semanas, foi. né? Tinha casamento que Exatamente, durava semana. Enfim. exatamente. Então, você já Eu pensou? Não tenho pode duas coisas para falar sobre esses dois só assuntos para eu aí. falar assim, então, e o vinho virava vinagre, né? Sim, Então, assim, e aí o que que acontece? Então não tinha esse processo de vai lá e compra. Vai lá e compra o vinho. Então ele vai lá e ele entrega, e você vê que tem uma palavra muito interessante que ele dá, que ele fala que quando a pessoa prova o vinho e fala assim, chama lá o noivo. Mas o povo sabia que não tinha sido o noivo que tinha feito aquilo, né? Você já imagina ardendo no coração daqueles empregados, tá todo mundo no sal, servindo água aí, né? Tá todo mundo no uhum, sal. Aí, e quando chama ele, ele fala uma coisa interessante. Ele fala: todo mundo serve primeiro o melhor vinho, depois o pior. Por quê? Porque depois que você tá bêbado, você não sabe mais o que é vinho bom, o que é vinho ruim, né? Então, assim, vinho é vai vinho, né? servindo aí o vinho bom e depois serve o inferior. E você não, você guardou o melhor Pro até final. agora. É. Diga. Então, tem aí. Ai, que susto, eu li errado. Aí você vê você vê aí eu até fiquei desnorteada porque eu li errado. Aí chega a tremer aqui. Aí você vê uma representação aí também a respeito do vinho, né? De transformar a água em vinho, de transformar, porque assim, aquela purificação, né? De você ter sido
Porque a água representa purificação, a água representa nitidez, transparência, né, limpeza. E vinho representava a honra. Então, aquela água limpa foi transformada em honra, foi transformada num vinho novo. É o E sangue, né? Na verdade é o sangue, a representação do sangue de Cristo já aí. Porque quando nós ceamos hoje em dia, nós ceamos com vinho. Quando Jesus Cristo fez a primeira ceia, eu vou ler já assim, tá, Barbizinha, sobre seu sonho. A primeira ceia que foi celebrada com vinho, representando representando o sangue de Cristo. Então, assim, é a água que você bebe e nunca mais terá sede. Essa água, ela é o sangue de Cristo, que nos perfeito. purifica e que nos limpa de todo mal e de todo pecado, né? Era onde eu ia Então, finalizar, que assim, e de você onde vem a sabe. honra? De onde vem a honra? Né? De Cristo, Exatamente. do sangue de Exatamente. Cristo. Espírito Santo, É isso aí. fala só comigo. Poxa vida. Então, é justamente sobre isso. Tudo Não, o de que jeito Deus nenhum. faz. Fala com todo mundo em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Tudo que Deus faz, ele sempre faz o melhor. O vinho, a água transformada em vinho, que é a representação do sangue de Jesus Cristo, que é a representação verdadeira do sangue de Jesus Cristo, ele é melhor do que o vinho da terra. Mesmo que sendo, ai, Tá derrubei que aqui o nem eu. celular. De vez em quando meu Mesmo que celular faz. seja, mesmo que seja assim uma coisa que Ops. Mesmo que seja uma coisa assim que é. Eu tô. Peraí. Estragou aqui agora. Mesmo. Tá me vendo aí? Tá, né? Tô te Eu vou vendo. ficar meio assim para poder ele ficar reto, que eu tô torto agora. Não Mesmo faz? que seja. Mesmo que seja a representação da água que se tornou o sangue de Jesus Cristo, a água que eu nunca mais terei sede, e aí se tornou o sangue que purifica e que me limpa de todo pecado. Esse sempre será melhor, mesmo que a uva e o vinho tenham sido feitas por Jesus Cristo. O insight que veio por Deus, o insight que veio, que eu chamo de Espírito Santo, para criar algo a partir da uva, sendo vinho, entendeu? Ainda assim, o sangue de Cristo é melhor e maior que isso. Então, por isso que o vinho servido depois, ele foi melhor do que o vinho que foi feito antes. Então, preste atenção, tudo isso que você tem bebido e que você tem consumido na sua vida até hoje, esse insight veio aqui agora na minha cabeça. Tudo que você tem vivido, que você tem consumido até hoje, é água. Se você permitir que transforme-se em vinho em sangue de Jesus, que purifique de todo mal, de todos os seus pecados, você vai entender verdadeiramente o que é o verdadeiro Espírito de Deus trabalhando em sua vida, trabalhando na obra da sua vida. E o versículo 11 diz assim, ó, e olha só como é que é impressionante, porque só preciso ver e acreditar, ouvir e acreditar, porque ele diz assim, ó, assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, significava que os discípulos ainda não tinham essa crença toda, eles precisavam ver e transformar aquela água que eu nunca mais terei sede em sangue de Jesus Cristo, para eu verdadeiramente me purificar e acreditar e crer no Senhor, né? E para Então, você ver como isso é extraordinário bem isso. claro, ele já logo em seguida ele entra, o subtítulo, logo em seguida já entra, Jesus purifica o templo, né? Tanto que ele já estava falando sobre purificação. Por quê? Porque estava próximo da Páscoa ali, e aí, É, olha só, e aí ele celebra ali com vinho as bodas de Caná, falando sobre a noiva, falando sobre, mesmo que seja assim, representativo, ele estava falando sobre a noiva, ele estava falando sobre o casamento e E falando Jesus sobre Cristo sempre morte e falou de forma ressurreição. representativa, né? Ele sempre falou de forma representativa, Jesus Cristo. Sempre, sempre, sempre. Uhum. Vou ler então aqui do. A gente foi até o 12, eu vou ler do Do 13 13 ao 22. ao 22. Olha. Certo? Tá bom. Estando próxima a Páscoa,
Eita, Jesus! É. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, olha só. Ah, peraí. Tendo feito um chicote de cordas, não foi assim, ele chegou só gritando, brigando e jogando as paradas no chão, não. Ele deu uma chicoteada na galera, velho. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas, os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirem estas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. E os seus discípulos se lembraram do que estava escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? E Jesus lhe respondeu: Destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus responderam: Este santuário foi edificado com 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Tá, Eu poxa. queria pedir para a gente ler Salmos 69, 9. Salmo 69:9. Leia aí. Enquanto isso, eu vou tentar botar meu celular de volta no lugar aqui. Ah, pois o zelo da sua casa me consumiu, as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Né? Vou fazer igual a Marcela aqui. Vamos lá. Lá do 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não tens Meteu a ocultado. lenha, exatamente. Não sabem, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor Deus, que esperam em ti, esperam no Senhor o quê? A vinda de Jesus. Uhum. Ó Senhor Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobres de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum, está a minha alma, por isso mesmo se me tornou em afrontas, né? É chamado de, esse texto é chamado de o lamento do Messias, né? É quando Davi, ele canta a respeito exatamente do mestre, a respeito de Jesus, a respeito do que iria acontecer. E ele está falando a respeito do presente, do que está acontecendo na vida dele, e ele fala a respeito da revelação que ele tem do futuro também. Então, Davi está ali clamando a Deus, né? Ele fala: salva-me, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado em profundo lamaçal, né? Então, Davi começa a clamar ao Senhor pela angústia que ele está no coração dele. E por quê? Porque por conta da corrupção do homem mesmo, por conta das pessoas se afastarem da presença do Senhor. E ele fala a respeito disso, né? Sobre o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Por quê? Porque Davi tinha zelo pela casa do Senhor, né? Vou E falar sobre Jesus isso. também é filho de Davi, né? Da descendência de Davi, da casa de Davi. E ele também tem zelo à casa do Senhor. E aí Uhum. ele fala: o zelo da tua casa me consumirá. Eles lembraram da palavra de Davi, Uhum. né? O salmista. Davi naquela época, enfim. Então é importante a gente ver que também o acontecido era também uma, como é que fala? Uma ratificação do que
Deus já havia prometido, já havia revelado tanto a Isaías quanto a Davi, entre outros, né? Sim, esse Deus eu tô É, falando aí, ó, que Deus é amor, mas também é fogo consumidor, né? Ele está falando exatamente, sobre a exatamente. chicoteada. A Rejane falou assim, meteu foi a lenha. Foi mesmo. E eu não tinha, eu já li esse texto várias vezes e não tinha prestado atenção nisso. A Barbezinha falou, sonhei com você e a Verônica, um monte de pessoas reunidas para fazer o que estão fazendo agora. É confirmação de Deus, amiga, nisso Glória a aí. Deus. Deus Glória a já Deus. prometeu a gente em Isaías 55, uma grande nação, uma geração eleita, sacerdócio real, e eu já tomei posse e é nossa em nome de Jesus. Amém. E vamos que vamos. Amém. Agora ele só precisa me dizer. Ele falou assim: meu filho, não se preocupe com o como. Simbora. Aí eu tô aqui indo. Não, é não? Vambora. Olha só, eu quero dizer Uhum. uma coisa para você, ó. Deus está falando o seguinte: Ele está falando sobre. Jesus Cristo está falando sobre sua morte e ressurreição. Nesses Sim. versículos, ele está falando sobre a morte e ressurreição dele, Quando ele fala né? de E eu tempo, ele queria. está se referindo a ele mesmo. Exatamente, ele diz no 21 assim: Ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo, quando, pois, Jesus ressuscitou entre os mortos. Os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Queria que você trouxesse isso para a sua realidade de vida. Eu sempre vou falar assim: traga para o seu dia, para a sua realidade. A palavra, ela é viva e eficaz até os dias de hoje e será até a consumação dos séculos. Deus vai te capacitar mais e mais, em nome de Jesus, eu creio, minha irmã. Amém. Traga para a sua realidade como tem tratado o templo do Espírito Santo, como tem tratado verdadeiramente a sua vida. Quais são Amém. os cambistas que você tem deixado penetrar na sua vida? Quais são os cambistas, os vendedores e quais são os comércios que têm sido feitos e você tem permitido ser feito enquanto corpo, entendeu? Enquanto templo do Espírito Santo. Porque Deus falou assim, ó, em Isaías 66, versículo 1 e 2, ele fala assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, meu amigo, o templo do Espírito Santo é você. Esqueça esse negócio de, De de, igreja. de igreja. Na verdade, é Não, muito peraí, não é bom assim, você ir para a não vá igreja. mais para a igreja, É pelo amor muito de bom Deus. você ir para a igreja, porque assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em Vivam em comunhão. união. Mas a verdadeira religião é aquela na qual a gente cuida dos idosos, cuida das Das viúvas, viúvas, das- dos, órfãos. dos órfãos e tudo mais. Agora, é importante a gente ir para a igreja, sim, é importante a gente. 85% dos nossos resultados, dos nossos aprendizados, depende das conexões que a gente faz. Mas a verdadeira conexão que você precisa fazer é direto da fonte, entendeu? É direto de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E o templo que ele diz aqui, que era ele, é você também. É as É, coisas que você tem colocado dentro da sua vida, dentro do seu ser, dentro do seu lar, né? e a palavra de Deus diz que o cordão de três dobras não se quebra fácil, né? Então, quando você está em união e aí gerando unidade dentro do propósito de Deus, dentro da igreja, é mais difícil de você se afastar, porque você está ali em união de oração, união de comunhão, união de. Então, assim, é bem mais difícil de quebrar, né? É isso aí, é isso aí. Pronto, É, 23 a 25. Não, peraí. Então, assim, Não, mas eu não. quero falar mais algumas coisas. Ele não está Claro. falando só sobre o templo espiritual, ele está falando sobre todo tipo de templo, sabe, Marcelo? Ele está falando o seguinte, porque a palavra de Deus diz, e a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. É isso aí. E aí, o que que acontece? Você vê as pessoas ali transformando a casa de oração em casa de vendas, né? Hoje em dia a gente vê isso também, né? Infelizmente, as pessoas inclusive falam isso, né? Elas falam assim, não vou
para a igreja, não serei cristão, porque lá eles vendem pedacinho do céu. Infelizmente, tem muita gente que faz isso sim, tem muita gente que age dessa forma, entendeu? Que vendem um pedaço do céu, que vendem a oração, a macumba santa, né? Que você contou. Inclusive, estou com um lote lá, localização assim, quase do lado do trono, entendeu? Tá custando R$ 2 milhões cada metro quadrado. Pois é. Então, assim, o Senhor está falando exatamente sobre isso também. Ele está falando que a casa dele não é uma casa de vendas, ele é uma casa de oração. E quando você leu Isaías, eu tinha separado Isaías também, Isaías fala exatamente isso. Ele fala assim, que você diz que esse lugar é o meu lugar de descanso, Uhum. esse é o meu lugar de repouso, né? Que Isaías espécie está de dizendo. casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso. Esse é meu lugar de repouso. Então, assim, ele está falando também a respeito disso. Ele está falando sobre o tanto que quando Salomão constrói o templo, né? E ele fala assim: olha, tudo bem, Salomão, é isso mesmo. Tem que ter um lugar onde as pessoas vão buscar a presença, onde elas vão aprender, onde vai ser queimado lá o sacrifício. Mas você se Não engana é se você nesse acha que eu lugar vou aí que eu vou morar morar. aqui. Né? Não vou morar Eu aqui. estou grande demais para caber nesse trem aí. Estou aqui dentro do seu coração. É o único É, lugar que eu consigo diminuir para caber no seu coração. porque aqui nem coração de mãe. É, Nem cabe um Espírito Santozinho. Sempre. amém. Por mais, Então ele não, por mais então ele maior está de se grande que ele referindo. seja. É, então ele não está só se referindo, porque é bom exortar, é bom trazer isso também para não só para o espiritual, vamos trazer para o físico também. O que que você tem vendido, né? Porque você está vendendo Claro, aí claro. terreno, você está vendendo aí palavra, você está vendendo aí. O que você está vendendo? Né? A palavra de Deus diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu não acho errado o pastor receber. Não acho, ele é digno do salário dele. Não acho, Mas o que entendeu? você está vivendo, o mais importante, a palavra diz assim: vai e viva, fale e viva, fale com as ações. A palavra de Deus diz: fale com as suas ações, com os seus comportamentos a Exatamente. respeito de Jesus. Se der, ele ainda diz assim: se der, fale, mas viva. O mais importante é viver. As pessoas Exatamente. precisam olhar para a gente e viver, e E ver ver, Deus, e né? ver o caráter de Cristo É, na nossa vida, entendeu? Então, assim, é importante a gente ter isso dentro do nosso coração também. Então, trazendo para o mundo, né, para o secular, o que que a gente está vendendo de história, o que que a gente está vendendo aí, né, dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro do que a gente está vendendo, e trazendo para a parte pessoal, individual, como corpo o de que eu Cristo, tenho o que que vendido. você está verdadeiramente vivendo, ou você está vendendo alguma coisa. É muito importante, a gente vai falar sobre isso amanhã. Eu comecei a voltar a fazer 2 dias agora. A gente vai falar sobre isso amanhã e é muito importante a gente entender que nós não somos daqui. E se a gente está vendendo as coisas daqui, é porque a gente não está verdadeiramente sendo representante do reino aqui. Se a gente está falando a língua desta terra, a gente não está sendo representante daquela terra aqui. Então a gente está Exatamente. sendo influenciado pelo meio que a gente vive, ao invés de ser influenciador de onde nós viemos, entendeu? A gente precisa entender Sentando que a roda aqui é dos onde. escarnecedores e não tendo prazer na lei do Senhor, né? Exatamente, exatamente. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus nos conhece no profundo, ele nos conhece no secreto, ele nos conhece na intensidade, na intensidade, na intensidade de nós mesmos, na intensidade de nós mesmos.
É... E o processo de Jesus Cristo, né, Marcelo? Ele foi o primeiro ali que foi verdadeiramente cheio do Espírito Santo de Deus, né? Porque Aham, o Espírito Santo de Deus vinha, ficava sobre cada um, né? aham, E Jesus Cristo não, Jesus Cristo, quando ele veio, o Espírito Santo, pela fidelidade dele, pelo cumprir da palavra dele, o Espírito Santo adentrou em Jesus Cristo. Então ele estava cheio do Espírito Santo. E aí é como você sempre coloca aí, é espírito com espírito. Então ele exatamente. sentia através do, do conviver, e não precisava conviver muito tempo, ele sentia ali o que era verdade, tanto que ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Ele diversas vezes Jesus fala assim, ele fala o que a pessoa pensou, né? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus dizia para ele. Lembrando que Jesus veio como homem, como carne, então ele não estava com a glória dele, mas o Sim, Espírito Santo de Deus revelava a ele. Entendeu? Meu pai sim, costumava dizer assim, é uma brincadeira, né? Mas meu pai costumava brincar falando assim: ah, Espírito Santo fofoqueiro, né? Porque o Espírito Santo revela para você aquilo, ele conta para você aquilo com uhum, propósito. Então Jesus já sabia das coisas, uhum. não como Jesus, filho de Deus, né, Não, mas rei, mas como como cheio do Jesus, Espírito Santo. homem cheio do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Tanto é que quando você vê em João 6,64, para confirmar isso aí, ele diz: Mas alguns de vós que não creem, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Os... E quem era o que o havia de entregar. O que o e quem era o que o havia de entregar. Ou seja, ele está falando sobre o momento da traição, que ele já sabia quem seria o traidor. Ele está falando de Judas aqui, né? Ele está Sim. falando justamente disso. E da Seja. humanidade em si, aqueles que iriam acreditar, os que não iriam, aqueles que iriam Sim, perseguir, os que não iriam, sim, né? sim. Eles já sabiam. É isso. Tem alguma tarefa para hoje, Claudinho? Gente, já acabou, né? Mas já Jeová. Você já descansando. deu a tarefa? É? Qual Deu. foi? Você falou Acredito, assim: acredito. ah, como tarefa de hoje, que a gente traga a nossa realidade, o que você tem vendido. É isso aí. É autoconsciência. É Ah, eu autoconsciência. tava ligada. Vai lá e dá uma analisada na gera autorresponsabilidade, como Claudinha falou hoje de manhã, e, e eu vou falar um pouquinho sobre autoconfiança hoje à noite. Então, assim, preste atenção no que você tem vendido, no que você tem vendido, no que você tem colocado para dentro do seu organismo, no que você tem manchado ou não, ou não, o templo do Espírito Santo. Pare e pense nisso e reorganize. Se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa. Eu fiz na época do que eu trabalhava na Desbrave, eu fiz um curso de ISO 9001 e a gente falava sobre as conformidades e não conformidade. Não conformidade é aquilo que não está em conformidade com as regras. Então, assim, o que não está em Você que é conformidade lindo. com a regra, Saudade. com o manual de vida, entendeu? Você tem que gerar conformidade, ou seja, você tem que gerar que fique conforme é. E quem é o seu espelho? É Jesus Cristo. Velho. É esse cara extraordinário que começou a fazer coisas extraordinárias e que tem 2000 anos que está aí e a gente não esquece dele, não vamos esquecer nunca dele. Então faça isso hoje ainda, tá joia? Paizinho querido, Deus maravilhoso, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, quero agradecer por esse almoço, quero agradecer pelo Direto do Trono, quero agradecer por esse projeto. Esse projeto que eu fico muito feliz, fico muito satisfeito em participar. Fico muito agradecido pelo insight que o Senhor nos deu dentro do nosso coração para falar cada dia mais a respeito de Ti e da Tua palavra. Amém. Grandioso Deus, a gente se lembra todos os dias de que seu mal não descansa
para fazer o mal. Nós não descansaremos em momento nenhum, em centímetro nenhum, para falar sobre ti, sobre a tua palavra. Porque ela é boa, perfeita e agradável, ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. E por mais que nós pensemos e achemos que pode ser que não, nós acreditamos que com certeza sim. Te louvo e te agradeço por isso e te peço, Pai, em nome de Jesus, visita-nos e nos mostra, a cada um de nós, nos mostra onde que é que nós estamos deixando entrar, Jesus. onde que é que nós estamos deixando entrar mercadores que têm sujado o nosso templo, É verdade. que têm sujado o seu templo, que têm sujado a sua morada, que têm incomodado e te afastado de cada um de nós. E corrige cada um desses pontos em nossa vida, conforme a tua soberania e de acordo com a tua sabedoria. É o que te louvamos, te agradecemos e engrandecemos com a certeza de que já foi feito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beijo no coração, até mais tarde, 0659 PM. A gente vai falar sobre autoconfiança. Amanhã, Claudinha entra de manhã, sou eu. Amanhã sou eu de manhã e a Claudinha à noite. E a gente tá junto no It's Time até depois do fim, e direto do trono Amém. e assim por diante. A gente nunca vai parar os projetos, a gente só vai aumentar eles. Eu já tenho um Amém. projeto aqui em mente que eu preciso discutir com você. A gente nunca vai parar, a gente só vai aumentar. Até não ter tempo para fazer mais nada, a não ser falar da palavra de Deus, transbordar sobre Deus e agir Amém. conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Somos mesmo, dependentes, completamente. Gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aí. E até hoje. Como é que é, Marcelo? Até hoje? 0659 no It's Time. It's time! Aguardando vocês. Beijo! Beijo, até mais tarde. Até. Ó, tem um aviso aqui, não tá deixando eu fechar. Sai, aviso. Agora foi.